Oi pessoal, eu sou Patrícia Lisboa e esse é o videocast do Portal Drops. Aqui tem jornalismo, tem informação de qualidade e você fica muito bem informado. A conversa de hoje é sobre saúde, a síndrome do envelhecimento precoce bucal. Quem vai explicar o diagnóstico, as características dessa doença, dessa síndrome e também a prevenção dela são as dentistas Luciane Vilela e Luciana Canto. Olha só, duas luzes aqui, né? Muito obrigada pela presença de vocês, tá? Sejam muito bem-vindas. A gente que agradece a oportunidade. Ai, que ótimo, viu? Então, assim, vocês trabalham juntas? É uma dupla dinâmica? Estamos trabalhando em parceria já há alguns anos, né? E eu sou a Luciane Vilela, tenho 27 anos de formada. E estamos aqui para informar sobre esse assunto, que não é um assunto novo, mas é um assunto muito... é uma novidade para muita gente. Para os pacientes, eles não sabem ainda do que se trata, como que essa doença ela acarreta, né? Se ele tem ou não sinais e sintomas dessa doença e caracterizar realmente a síndrome do envelhecimento precoce bucal, a SEB. Luciana, também quase 30 anos de experiência. 29 anos de formada. A gente trabalha junto em parceria. Eu faço orto, a Lu faz reabilitação, laser, né? Então a gente vai passando os pacientes, cada um vai atuando na sua área, dentro desse contexto da síndrome do envelhecimento precoce bucal. As duas atuam aqui em Indaiatuba, tá, gente? E aí eu queria saber, então, como que se caracteriza a síndrome? Hoje, os sinais dessa síndrome são muito conhecidos, mas o paciente em si não sabe que tem. Você já viu quando o seu dente começa a aparecer a raiz, a gengiva sobe? Esse é um dos sinais mais característicos, que é a recessão gengival. Tem a sensibilidade, os desgastes oclusais. Muitas vezes os pacientes nos procuram, né, para saber o que está acontecendo, e já há algum tempo a gente tem o costume de normalizar esses sinais e esses sintomas de uma maneira como se fosse comum. Tá? Só que isso realmente é o comum. Isso acontece realmente no paciente com mais idade, né? Um dente que já teve uso ao longo da vida, né? Então, esses dentes, eles sofrem desgastes, né? Eles sofrem trincas, essas exposições, essas recessões gengivais. Isso realmente é comum, mas num paciente com mais idade. São fisiológicos. São sinais fisiológicos, né? Então, na verdade, o que está acontecendo agora é que cada vez mais cedo, é isso? Exatamente. Essa síndrome está aparecendo. Esses mesmos sinais a gente está encontrando em pacientes cada vez mais jovens. E essa é a preocupação. A gente vê esses mesmos sinais em até crianças. E o que leva? Quais são os fatores que leva a essa precocidade, na verdade, do envelhecimento bucal? O estilo de vida. Isso é o mais curioso. Por que o mais curioso? Olha lá, já fiquei curiosa. Por que mais curiosa? Porque, normalmente, a gente pensa que um estilo de vida saudável, tá, vai levar a ter uma saúde bucal, né? Então, o paciente procura a gente com 100 cárie, 0 cárie, né? Por conta de todas as orientações que a gente tem ao longo da vida, desde nossos filhos, né? Décadas, né, tratando e tentando solucionar o problema cárie, tá? Floretação de águas, uso do fio dental, orientação técnica de higienização. Os nossos pais tiveram essas orientações. Então, nós, hoje, 25, 30 anos, eles chegam no nosso consultório sem cárie, porque eles aprenderam com o pai, com o dentista, mas os pais ficavam no pé. Escova o dente, né? Nossa, nem saía da mesa. Mal saía da mesa, tinha que escovar o dente. Então, isso... Foi uma prevenção para a questão das cáries. Foi uma prevenção, lógico. Certo. Mas e agora, nós continuamos, lógico, isso é muito importante. Tem que ter esse cuidado. Tem que ter. Evidente. Mas hoje, pelo estilo de vida, os pacientes estão chegando novos, com recessões gengivais, com perda de esmalte acelerado,
desgastes oclusais. Mas o que é esse sensibilidade? O que exatamente, qual é, né, exatamente assim, a conduta que está causando isso? Como vocês falam, um estilo de vida, qual é esse estilo de vida exatamente? Eu gosto de falar que existem fatores que modulam a síndrome do envelhecimento precoce bucal. A gente fala em 4: distúrbios alimentares, distúrbios gástricos, transtornos psiquiátricos, psicológicos e distúrbios do sono. Porque a síndrome, então, ela causa problemas que não são as cáries, né? Por isso que é o não cariosos, é isso? São as lesões não cariosas, elas são caracterizadas. Doenças, né? não cariosas, que a gente fala. Porque caracteriza por desgastes, né? Muitas vezes por desgastes, por sensibilidade em dente, mas não por motivo de cárie. Porque o normal, a pessoa, assim, normalmente, né? Sei lá, na linguagem leiga, né? A gente vai no dentista quando sente uma dorzinha, e porque é suspeita de uma cárie. Do contrário, você vai só fazer a limpeza, aquela coisa assim, né? Então, a gente, muitas vezes, não tem essa preocupação de acompanhar outros problemas, né? Mas aí, no caso, assim, é o dentista que não trata só o dente, né? Exatamente. Na verdade, o dentista vai tratar o dente, mas a partir de vários sinais da boca, a gente consegue diagnosticar algumas outras doenças. Que a gente pode encaminhar, deve encaminhar para os médicos para ser tratado. Mas na boca a gente encontra esses sinais. E aí, então, continuando, então, assim, são doenças não cariosas, e aí os sinais dessa síndrome, como a gente percebe na boca? A gente pode falar que ela se caracteriza por vários sintomas, né? Principalmente a hipersensibilidade dentinária. Tá? Hipersensibilidade. Isso é o que leva realmente à dor de dente, a sensibilidade do dente. Tipo um frio. Frio. O que a Sabe gente quando também... você vai tomar um sorvete? E você... Aquele frio. Aquele aquele frio, gelado, isso. Exatamente. Aquele choque. E isso, durante muitos anos, a gente normalizou isso. Isso é normal acontecer, né? Isso daí a gente tem pastas para dentes sensíveis que resolvem. E estudos mesmo mostraram que não é bem por aí, tá? Esse conjunto de sinais e sintomas que foram aparecendo, eles caracterizaram realmente uma doença, tá? Então, essa doença chama a atenção da gente porque, como toda doença, deve ser tratada, tá? E daí a curiosidade é no dentista que você vai tratar a doença? Não. Né? Na verdade, nós estamos ali para orientar, para identificar esses sinais e sintomas, tá? E muitas vezes, devido ao estilo de vida, devido aos distúrbios que causam, tá, essas lesões, a gente vai fazer uma parceria com a área médica, tá? Porque por exemplo, a gente tem lesões, a gente tem desgastes ácidos na boca, tá? Água com limão, alimentação hoje em dia, praticamente tudo é ácido. Vinagre de maçã. Então, tem gente que toma todo dia de manhã seu copinho de água com limão em jejum. É aí que a gente está correlacionando ao estilo de vida saudável. Então, não é porque você está num estilo saudável que sua boca está saudável E aí, também. por exemplo, esse hábito causa o quê? O que ele faz? Qual é o resultado desse hábito? A biocorrosão. Você tem o ácido na boca. Aí o paciente vai lá e vai escovar em cima desse ácido. Hoje, a gente costuma escovar com força. É difícil aquele paciente que não escova com força. Então, imagina você friccionando o ácido, mais o creme dental, que às vezes é abrasivo, né? Depende do creme dental. Aí você está ali friccionando. Então, você ajuda. Não sei se você já ouviu antigamente que as pessoas falavam: eu estou com um dente desgastado porque eu estou colocando força na escovação. Até eu já achei isso. Essa é a biocorrosão. Mas por quê? Não é você. Senão você ia desgastar só um dente, quer dizer que você escova os outros dentes e não desgasta, e aquele está com desgaste. E aquele dente você está desgastando? Né? Então, é assim, você perguntou do limão. O limão é ácido. E não é só o limão, né? Todas as bebidas ácidas, energéticos, né? Isotônicos, um suco de laranja, sim, tudo. Sim, bebidas alcoólicas. E aí o que tem que fazer? Qual que é o procedimento? Olha, para evitar essa... Porque a gente gosta de falar, né? Vida saudável, boca doente.
Não tem como você parar de tomar o seu limão, parar de tomar o seu suco de laranja, né? Porque é saudável. É necessário uma salada, um vinagre, um balsâmico. É ácido. Então, você tem que evitar, na hora de tomar o suco de limão, tenta tomar com canudo, para evitar de ficar muito em contato com os dentes, esse ácido. E ter o contato direto, né? Passando pelos dentes. E aí, o bochecho antes de escovar. Faz um bochecho com água. Tome bastante água. Vai ter gente que vai beber bebida alcoólica agora com canudinho. Olha, tô achando... Mas não sei se vinho vai rolar, né? Mas vai ter gente que vai... Olha que eu falo para meus pacientes, olha, se você estiver em casa, se você estiver com a sua taça de vinho, pega um canudo. Toma com canudo, né? Ou não tome nada, toma um suco. Não, mas mesmo... Toma água depois. Toma água depois. Mas deixa eu falar. Mas aí, por exemplo, o suco de uva também entra, né? Muito. Eu ia falar assim, não toma o vinho porque tem um álcool, mas o suco de uva dá na mesma. Quando a gente fala das crianças, hoje a criança quase não toma refrigerante. Os pais estão evitando, né? O refrigerante. Mas o que eles levam na escola? Aquelas caixinhas de suco de uva. Pois é. É muito mais ácido que uma Coca-Cola. Mas ele é mais saudável. E é aí que é o problema. As pessoas não têm esse conhecimento. Né? Então, dentro da CEPB, a gente tem inúmeros efeitos, tá? que caracterizam a síndrome propriamente dita. Mas a gente começou com a acidez. Tá? A gente tem uma série de outros fatores que também desencadeiam. Né? O apertamento, o bruxismo. Já ouviu falar do bruxismo? Sim. A gente conhece o bruxismo. Eu dormi, acordei, eu estou dormindo e estou travando meus dentes. Você deve ouvir muito isso. Mas o maior... morde tudo. Aperta, dói, tem dores, e né? tem alguns sinais. Fadigas. Quando você aperta à noite, você fica com a língua toda marcada. E não só à noite, é que eu vou falar do bruxismo em vigília. Se você olhar para a sua língua, se você aperta muito, você vai ver uma língua dentada. Fica a marca dos seus dentes certinhos. Quando você aperta a sua bochecha, a gente tem a linha alba. Você vai ver uma linha branca que fica nas bochechas. Depois, olha na sua bochecha. Então, isso tudo são fatores, os sinais da síndrome do envelhecimento precoce bucal. Como que é a sigla, então? É CEPB. CEPB. É o que ela fala rapidinho porque ela já está acostumada, entendeu? Mas que tem que ler e olha lá, CEPB. Então, é a síndrome. E assim, mas então esse comportamento, ele sempre existiu. Lembra que eu te falei Mas aí, hoje em dia, é uma nova preocupação, então. É a preocupação porque os jovens estão tendo. Hoje chegam crianças com os dentes totalmente desgastados no nosso consultório. Crianças que dormem apertando, que passam um dia rangendo os dentes. A mãe vai no consultório e fala, doutora, meu filho faz barulho, eu acordo, eu estou no meu quarto, eu acordo com o barulho do meu filho. E o que está levando a isso? O estilo de vida. O estilo de vida. Isso mas aí transtornos psicológicos, então, psicológicos, distúrbios do sono. Você vê tanto o estilo de vida saudável, tá? Que a gente está falando de hábitos saudáveis, né? Que saiu aí toda uma, né? A água com limão, né? O vinagre de maçã, né? Que a gente tem isso como produtos que melhoram, né, de alguma maneira a saúde, te deixa mais leve, né? Mas a gente também tem, outro lado, os transtornos também, que faz parte do estilo de vida. Quais são os transtornos que a gente tem hoje em dia? Vamos começar com a ansiedade, né? Quem que não é ansioso hoje em dia? O Brasil, a gente tem diversos artigos que o Brasil é o primeiro lugar de ansiedade no mundo. Nós estamos em primeiro lugar. E com isso, pacientes portadores de ansiedade. E com isso, a gente entra também nas medicações para ansiedade, tá? O que torna um outro problema, tá? Porque muito dessas medicações, elas causam, tá? Elas amplificam o efeito do apertamento dental. Por exemplo, qual medicamento? Um ansiolítico, ele pode... Um ansiolítico, daí sedativos. Sedativos, algumas medicações para dormir,
tá? O Venvance, que é uma medicação Zopidem, super, né, para focar hoje em dia, né, para você usar para foco. Hoje a gente brinca que a gente tem medicação para acordar, para dormir, e depois para dormir. E para você permanecer focado durante o dia. É verdade. E o que isso está causando? Transtorno na boca. Então, assim, o dentista ele vai identificar a síndrome, os sinais da síndrome e vai encaminhar para outros médicos. Isso. A gente tem algumas doenças, Paty, que a gente consegue ver os primeiros sinais clínicos na boca. Antes mesmo da pessoa sentir algum mal-estar, tá? A gente já consegue, num exame clínico, tá, identificar o sinal dessa doença. O refluxo é um deles. O refluxo, que são os transtornos, né? Entrando agora em transtorno gastroesofágico, por exemplo. A acidez do refluxo, não só pela acidez de alimentação, mas o refluxo, o ácido interno, tá? Eles também causam transtornos, né, em boca. E a gente consegue identificar lesões em dentes que levam a gente mesmo a alertar o paciente que ele pode estar tendo um refluxo sem ele nem saber. Aí que cabe a nós... Pelo como está o estado do dente dele. Desgastes. Bem característicos. Desgastes que você bate o olho e você fala, você tem refluxo? O paciente não, que eu saiba não. Exatamente. Eu vou te pedir para passar por um gastro. O paciente vai lá, faz a endoscopia e doutora, estou com refluxo. Ou gastrite, esofagite. A gente vê nesses sinais na boca. Tem alguns pacientes que não acreditam, acabam não indo atrás, mas quem vai acaba vendo o que é. Então é importante, na verdade, que o dentista trabalhe aí com uma rede, né, em comum com outros médicos. Sim. Na área da saúde. Médico, gastro, otorrino. Otorrino é muito importante por conta da respiração. Se você respira mal, imagina a gente no inverno, a gente contrai todos os músculos, né? Para quê? Para ter mais oxigênio ali, liberar mais oxigênio. E se você tem uma atresia na boca, você respira menos. Se você respira menos, você força. Aí quando você vê, você está lá, apertando também. Os dentes. Apertando, roncando. Eu tenho uma colinha aqui, né, gente? Porque tem uns termos assim que não ia saber nunca, né? Desgastes oclusais, né? Então a gente tem uma série de imagens que as doutoras vão explicar, na verdade, que são as consequências, né? Da síndrome. Sim, essa sim, né? Quando a gente pega um paciente que já tem esses sinais, essas características mesmo da CEPB, cabe a nós, lógico, fazer a reabilitação, tá? Fazer o tratamento realmente, tirando também, levando, né, o paciente, instruindo o paciente a procurar também as outras áreas dos profissionais da saúde também, no caso os médicos, o psiquiatra, o gastro, né, o otorrino, o médico do sono, tá? Mas cabe a nós identificar esses desgastes e fazer o tratamento disso. Então, os desgastes, eles se apresentam, as lesões, né? Tanto na face da mordida do dente, né? Onde você morde, como também as recessões gengivais. Isso daí é muito mais característico, que a pessoa fala, o que é essa cavidade aqui? O que é esse buraquinho que está aqui perto da minha gengiva? Né? Parece que, né? Parece que fica aparecendo a raiz, né? É isso que o paciente chega relatando. E daí, mediante... e fica muito sensível, já tive isso. Sim, mediante... É hipersensibilidade. A sensibilidade é o primeiro sinal, né? De que alguma coisa não está bem. Mas a gente não fica olhando, né? Toda hora no espelho para ver. Então, você vai perceber mesmo pelo incômodo, né? Você já passou por essa fase da sensibilidade. Então, você está gastando muito mais, tá? Aquele tecido, tá? Dental e não está nem sabendo o que você está tendo. Né? Em alguns casos, por exemplo, nos desgastes oclusais, a gente precisa vir com tratamento tanto às vezes, depende do caso, com as restaurações, como também com os enxertos, né? Os enxertos periodontais. A gente tem imagens, então, dos desgastes oclusais. Os desgastes também, é importante a gente falar, que a gente só pincelou um pouquinho, o fato do sobreuso. Tá? Por conta de ansiedade, por conta de estresse, a gente não sabe, mas a gente faz um apertamento dental.
tá? A gente não tem a necessidade de apertar dentes, tá? Na verdade, é o contrário. Na verdade, os dentes têm que ficar desencostados. Desencostados. Olha que assim. Só que Só sem de perceber. Você está estragando, tá, quer dizer, provocando um problema na sua boca. Você pergunta, o que é? Você pergunta para o paciente, você aperta os seus dentes? Não. Aí ele tá falando assim, não. Mas ele tá com o dente encostado. A gente não tem noção da força que a gente faz. Então, os dentes têm que ficar desencostados. E é engraçado, né, que a gente mal percebe, assim, que tá fazendo isso na hora, mas depois, quando você começa a sentir uma dor aqui, assim, parece que você chega no final do dia, você tá até com dor de ouvido. Fadigado. A dor orofacial, É a isso. cefaleia, dor de cabeça, tensional. Tudo isso de você tensionar aqui, você sente até dor de cabeça. Esses são sinais e sintomas do apertamento. Existe um aplicativo que chama Desencoste. Baixe esse aplicativo. Ele é bem bacana. Para a pessoa te descolar o dente. O que eu estava falando para você, à noite, é involuntário. A gente está dormindo, a gente faz. Agora, durante o dia, todo mundo fala, não, eu não faço, não, eu não aperto. Baixe e faça isso por uma semana. E você vai se surpreender com o que você aperta. Mas como que funciona? Ele fica apitando para avisar? Lá você coloca o tempo que você quer ser avisado. Por exemplo, toquei uma hora... Daqui uma hora, ele vai te dar um bip. Aí você vai ver como você vai estar. Aí você vai parar. Deixa eu... Tô apertando. Você vai estar... Aí você solta. E pode ser que no dia a dia você não esteja. A gente começa a bi. Exatamente. Você não vai deixar de apertar. Mas você vai ficando mais consciente. Alerta. E quando você vai ficando mais consciente, você vai diminuindo esse encostar dos dentes. Então, é muito usado esse aplicativo. Você vai corrigindo a sua postura na boca. Ideal. Olha que legal. Depois baixa e depois você conta pra gente. Legal, como hein? que foi? Porque, assim, esse apertamento durante o dia, tá, ele recebe um nome. Ele é o bruxismo em vigília, né? De vigília, né? E você não sabe, mas tem momentos que pode ser que você não esteja encostando os dentes, como agora, por exemplo, tá? Mas dirigindo, tá? Na academia, fazendo a força, né? As pessoas que fazem força, o crossfiteiro, né? É fisiológico, não tem o que fazer. Agora que você está fazendo um exercício, você está... Tudo que tem concentração, você está na frente de um computador. A sua concentração, você está apertando seus dentes. Você está trabalhando, você deve estar apertando agora. Eu tô pensando, eu tô assim, ó. Tipo... Relaxa. Então, exatamente. Isso é natural. O que não pode é ficar o tempo todo, que é o que a Lu estava falando, é o sobreuso. E esse sobreuso que está trazendo todos esses transtornos. Esse sobreuso é que leva, por exemplo, aos desgastes oclusais. E aí a gente fala a vida atual, então é essa correria, esse estresse, essa ansiedade. A criança, exatamente. Hoje... O uso de telas. As crianças ficam assim, ó. E estão jogando. E estão disputando. Aí tem toda essa tensão dessa região de pescoço, cabeça e pescoço. As crianças hoje não têm tempo para respirar. Você já viu alguma criança hoje em casa assistindo televisão, vendo um desenho? Assistindo Pica-Pau? Não existe mais. Eles estão na academia. Porque hoje eu tenho criança de 10 anos fazendo crossfit. Tem criança na academia. Aí, olha, eu tenho paciente que faz até curso de crochê. De tanta coisa. É beach tênis, é crochê, é balé, é inglês, é flauta. E você acha que você está substituindo, né, o estilo de ficar ali na tela jogando pelas outras atividades. Mas o excesso de atividade também é ruim. Eles não descansam. Tem que brincar de não fazer nada de vez em quando. Tem que brincar, tem que descansar. Né? Tem que relaxar. Então, o estilo de vida está levando esses pacientes desde muito novos. Então, e essa precocidade, vocês falaram que até criança, estão falando que até criança, né? Mas assim, como que se identifica numa pessoa de 50 anos, por exemplo, que é um problema, que é um envelhecimento? Não é... Porque existe o natural. Porque o natural existe um é lá envelhecimento pelos 70, natural. 75 anos. Você encontrar essas características de dente gasto, trincado, usado, colorido, né? Pelo uso mesmo. Mas
chegamos lá nos 70, 80 anos. Ou seja, ele vai acontecer, o envelhecimento ele ocorre, é natural, é normal. É fisiológico. Mas quando ele é precoce é que é o problema. A preocupação. Mas, por exemplo, uma pessoa idosa, ela vai ter também o desgaste, mas ela pode tentar corrigir. Ou não, pode. Ou ter alguma forma assim, de reverter, não tem. Não, mas isso é natural, maior, né? Porque o nosso corpo vai envelhecendo, os dentes também. É que a gente está tentando envelhecer melhor, né? sim. Então, de repente, como na boca, a gente pode tratar, prevenir, por exemplo. A gente tem esses sinais do dente, né, da pessoa mais idosa, hoje nos 30, 40 anos. Só que o que acontece? A pessoa é jovem, então aquele dente com aquela característica de 70, 80 anos, qual que vai ser o futuro disso? O que a trinca vai levar? Pior, né? A extração. A fraturas, onde não vai ter mais jeito. A pessoa vai perder o dente. Vai perder dente. Então, assim, toda essa prevenção, toda essa preocupação, tá? É porque nós vamos ter uma geração, de novo, de pessoas perdendo dente. E não é por cárie. Hoje já temos muito. Nossa, que louco, né? Porque antes era a cárie, né? Que deixava as pessoas, né, sem o dente. E não, vai ser realmente o uso excessivo. Pode falar banguela? Não pode? Pode. Hoje... País de banguelas? Acho que não teremos banguelas, né? De perder todos os dentes, tá? Mas a gente vai ter fraturas, sim. Vai ter uma incidência grande. Né? Já temos. Hoje... De implantes aparece em boca. muito dente fraturado, sem cárie. O dente Quantos rígido, canais... bonito. Sabe tratamento de canal? Antigamente era por cárie. Estava com dor, o dente estava muito aberto, muito deteriorado. Você chegava no dentista, tinha que tratar canal. Hoje o paciente vai no consultório sem nenhuma cárie, com dor forte. Você faz tomografia, você faz radiografia, faz exame clínico. Quando você vai ver, está cheio de nódulo pulpar. Tem que tratar canal. O que é o nódulo pulpar? A gente tem imagem, né? Cadê? Nós temos a necrose pulpar, a imagem da necrose. Você vê a cor do dente. Vou avisar aqui, Lucas, necrose pulpar. Essa é a imagem, né? A necrose, ela leva a escurecimentos do dente, né? Alterações cromáticas do dente. Só que não só as necroses. Não necessariamente você precisa ter alteração da cor. De novo, mais uma vez, a força, o sobreuso, a sobrecarga em cima do dente leva a polpa do dente, que é o nervo do dente, ela vai se calcificando, ela tem uma função nutritiva, tá? De formação de dentina. Então, ela vai formando dentina de forma irregular dentro dela. Então, ela mesmo vai se matando, vamos dizer assim, né? Ela vai infartando a irrigação dentro do dente e acaba tendo a necrose do dente. Então, você acaba tendo que fazer o tratamento de canal realmente por conta de apertamento. Então, a gente está mostrando a recessão, junto à recessão gengival e a necrose pulpar. A recessão gengival são aquelas cavidades que nós comentamos que são mais comuns, que as pessoas também perguntam muito do que se trata, né? Que acham que é da escovação forte, né? Que acham que é só... Nós temos também, nós já falamos dos desgastes ácidos. Desgastes por ácido. Por ácido, né? Que nós falamos da água com limão. Tem essa imagem também do desgaste por ácido. Que são bem característicos, por sinal, tá? Que essas a gente consegue identificar até mesmo antes de... porque nós temos o ácido, né, em estômago. Então, nós conseguimos identificar o problema de refluxo até mesmo antes dos médicos, né? Falando ainda do apertamento, eu acredito que vocês tenham uma imagem aí do tórus mandibular. Tórus mandibular. Temos imagem também para mostrar. Ele forma um osso no assoalho da boca. Por quê? Por de tanto apertamento. É como se você estivesse fazendo uma musculação. Nasce osso, cria osso, forma um abaulamento ósseo, assim. É bem estranho isso. Então, o paciente abriu a boca, você vê o tórus ali, você tem certeza que esse paciente aperta. Aí você vai procurar. Tem faceta de desgaste, tem linha alba, tem língua indentada. E o que ele sente? Nada. Não tem sintoma? Não. Ele sente um calo ósseo. É um calo ósseo. Mas não acontece, não tem um problema, não tem uma consequência. Não tem dor, não. Tem pacientes que têm exagerado. Aí, esses pacientes, às vezes, se incomodam com a língua para falar. Aí, esses pacientes são encaminhados para a cirurgia, para raspar, tá? Mas é a minoria.
Fica meio assintomático. Mas verdade. Muda, né? Na verdade, Muda. o formato da boca. O paciente fala, nossa, eu nunca tive isso, o que está acontecendo? Eles procuram a gente preocupados. Uhum. Aí a gente tem também a língua dentada. A língua dentada é aquela que eu te falei, das marcações. Porque você fica assim, tensa, apertando, sua língua... Apertamento, recessões gengivais, toros, porque não necessariamente a pessoa tem todos os sintomas, né? Ou todos os sinais, tá? Ela pode ter um ou outro ou associações, mas a recessão gengival, o toros, a língua dentada, a linha alba, isso fechou o diagnóstico em apertamento. Tá? A gente tem a linha alba para mostrar também na tela. E a imagem de reabilitação. A reabilitação, assim, como a dentição acaba sofrendo os desgastes, então cabe a nós, tá, dentistas, o tratamento, né? Então, o tratamento a gente precisa restabelecer aquilo que foi perdido, tá? Então, daí sim, com reabilitações em cerâmicas, em resinas, né? Nós fazemos, devolvemos, tá, a função dos dentes, né? Na ortodontia dentária mesmo também a gente consegue trabalhar prevenindo também, tanto prevenindo como também ajustando, né, os dentes em posição novamente, tá? Então, assim, o trabalho das dentistas, tem a questão, passa por exemplo, do diagnóstico, né, da síndrome, do que está acontecendo, pelos sinais que ela se apresenta lá, tem os tratamentos, tem a reabilitação do próprio dente, né? E aí vocês têm um encaminhamento para outras especialidades médicas. Isso é que pode ser feito, tá? Né? Isso. E tem um tratamento alternativo, não é isso, Lu? Nós temos também, né? Isso daí já forma até abre um leque aí para a gente poder falar novas discussões, tá? Mas nós temos a laser terapia, tá? Nós temos o laser, ele pode atuar em vários estágios, tá? Para minimizar dor, sensibilidade, né? Sensibilidades no geral. Nós temos também o sistema, as medicações derivadas de cannabis, tá? O canabidiol, tá? Que também tratam não só as dores, tá? As dores causadas realmente pelo apertamento, tá? Ajuda no controle do apertamento. No controle. Porque causa um relaxamento? Como que é o funcionamento? Qual que é? Sim. Acaba entrando um pouco na ansiedade, né? Trabalha também, né? Modula um pouquinho também a ansiedade do paciente, tá? O sono, melhora a qualidade de sono. E aí vocês podem prescrever? Como que funciona tudo isso? Sim, nós estamos aptas a prescrever. Eu e a Luciana já estamos aptas. Não é qualquer dentista, tá, gente? Elas estão aptas. Não é assim, qualquer dentista tem que ter uma habilitação, é isso? Tem que ter habilitação. Tá? Para prescrição. E isso daí é muito amplo, tá? Para a gente falar sobre o canabidiol, tá? Então, a gente... em linhas gerais, assim... nós podemos prescrever dentro da nossa área, dentro da odontologia. Nós não vamos tratar uma ansiedade. Isso é com o médico, com o psiquiatra. Nós vamos tratar as dores crônicas, nós vamos tratar o sono, né? Que vai afetar a questão do apertamento. As dores orofaciais, a cefaleia, não diretamente a cefaleia, mas atencional, causada pelo músculo apertamento, da mastigação. Tá? Que é para controlar o apertamento. Isso, né? nós conseguimos dentro fazer o da nossa área. Com o uso de canabidiol. Então, quando vocês identificam a síndrome na pessoa, aí vocês têm essa alternativa para o tratamento. Juntamente com os médicos, né? A gente tem que trabalhar todo mundo em conjunto, é multidisciplinar, multiprofissional. A gente trabalha em conjunto, cada um vai atuando na sua área para chegar naquele objetivo do paciente. E assim, quais as dicas, por exemplo, que vocês podem dar para evitar esses problemas? Então, por exemplo, na questão lá do desgaste ou da recessão gengival,
ou do desgaste por ácido. Vocês até falaram, né? A questão do bebida com canudinho. Mas né? algumas instruções que podem ajudar no dia a dia, por exemplo. É muito individualizado. É difícil eu falar para você, Depende do que a pessoa faz. Aí você vai corrigir essa conduta dela. É mais ou menos hoje assim. o paciente entra no seu consultório, a gente vai fazer uma boa anamnese, a gente vai mapear toda a vida do paciente para a gente poder traçar um planejamento para ele. Nesse sentido, de forma é bem difícil. Difícil. É muito difícil eu falar para você. Não faz assim, não faz assim. Antigamente, né, hoje eu tenho até medo de falar isso. Você comeu alguma coisa ácida, você está num lugar, eu vou pedir para você fazer um bochecho com água. E aí você escova o dente. Mas se o paciente pudesse ficar uns 10 minutos, 20 minutos sem escovar o dente depois, mas e se esse paciente vai sair? Eu falo isso, ele vai sair, depois ele não escova o dente. Vai ser pior. Então, a gente depende de como a gente tem que ajustar para cada paciente. É difícil a gente chegar aqui agora e falar para você. Mas, assim, uma coisa legal, água é sempre muito bom. Porque a gente precisa... Você lavar a boca, mesmo que você não possa escovar. Quer dizer, você lavar primeiro, depois dar um tempo para depois escovar. Tomar muito. Se for possível. Se for possível. Se não, é necessário escovar. Tomar muita água. Muita água. Maçã. Todo mundo fala, maçã limpa os dentes. Uma maçã por dia resolve o problema do coração. Essa maçã, ela limpa, mas outra também coisa. É ácida, né? É ácida também? Creme dental com flúor. É importantíssimo. Então, e a questão do flúor? Tem gente demonizando o flúor já, né? Então, é aí que é o nosso problema, né? Porque hoje nós temos muita desinformação. O modismo também. Como a gente falou no começo, deu certo. A fluoretação das águas. Eles trabalharam 40, 50 anos para erradicar a cárie. Com o flúor. Trabalhos científicos, com flúor e tudo mais. E agora vem... né, um pessoal desinformado falando que o flúor faz mal. A quantidade de flúor usada numa pasta, na fluoretação de água, é excelente para não ter cárie. Mas é mínima para aquilo que eles falam, que o flúor dá demência, que o flúor não pode engolir. A quantidade, você teria que engolir... falando, então, qual que é a conversa errada, furada, então, a respeito do flúor? Que o flúor dá demência, que o flúor calcifica a pineal. A pineal, ela é uma glândula que, com o passar dos anos, ela vai envelhecendo, ela vai calcificando. Tem a calcificação E ela adere o flúor. Mas não é porque ela adere o flúor que faz isso. Ela já vai acontecer isso, ela já vai calcificar, é fisiológico. Isso é um envelhecimento natural. E aí estão querendo colocar a culpa toda no flúor. Sim, no flúor. Demonizando. E hoje, agora não pode mais. E hoje a gente luta contra isso. Porque o flúor é necessário, é essencial para a saúde bucal. Principalmente com todo esse estilo de vida, com essa alimentação. Essa correria, né, de todo mundo que não consegue fazer adequadamente uma boa escovação, né, na correria. Eu acho que principalmente também, como falando de prevenção, tá? Nunca deixar de ir ao dentista, porque às vezes você pode ter sinais, sintomas ou já algum processo bem avançado sem nem saber que você está tendo. É porque às vezes a gente está pensando assim, além da dor, o que leva muitas vezes ao dentista é a estética hoje em dia, né? A pessoa vai querer corrigir alguma coisa na estética, eu tenho o costume de chamar o paciente, tá? Para fazer a sua manutenção preventiva anual, que seja uma vez por ano, tá? Porque nessa manutenção, nessa averiguação, tá? Eu vou estar vendo se ele está com sinal clínico, se ele tem algum sintoma característico da sépebe ou não. Nós fazemos conseguimos assim notar se tem alguma lesão em tecidos moles, por exemplo. Não é só a limpeza anual, não é só ir ao dentista para fazer a remoção de cálculos. É uma consulta. Né? É isso que eu ia falar. Vocês fazem uma consulta, né? É uma prevenção. Eu sempre me pergunto, eu sou totalmente voltada à prevenção, tudo que é natural, aí já viu, né? A boca doente. Mas eu fico pensando, gente, a prevenção é o melhor remédio. Por que a gente vai deixar acontecer? Então, para você ir a um dentista, você não precisa ter dor.
além de sair, o pessoal reclama, né? Então, além de sair mais barato, com certeza, você fazer né? a prevenção, assim, perca o seu tempinho, perca uma hora. Uma vez por ano. Uma vez por ano, a cada 6 meses. Aí vai depender do paciente também, é tudo muito individualizado. Vá ao dentista, procure o seu dentista, procure saber como que está a sua saúde bucal. É importantíssimo. Aquela frase bem clichê, né? A saúde começa pela boca. É, isso mesmo. E então, na verdade, assim, essa síndrome é a novidade mesmo. É assim, é a preocupação maior hoje, nos dias atuais da área da saúde bucal. Eu me lembro na faculdade, vamos lá, 29 anos atrás, de começar a ver e os professores falando. Naquela época a gente não sabia o que era, né, Lu? Não sabia por que acontecia. Então, existem estudos aí, olha, 29 anos, o quanto estudaram. E hoje a gente tem todo esse panorama. Quanto estudaram para poder classificar, tá? Para poder entender. Como lesões, como síndrome, tratar. Né? E, assim, uma coisa que eu acho que é muito importante pontuar. Se você tem esses desgastes, se você tem essas lesões nos seus dentes naturais, quando você restaura, se você está apertando e você restaura, isso vai quebrar, você vai perder, você vai gastar. Então, porque é mais fácil, na verdade, a restauração quebrar do que o dente original. Sim, se nem o seu dente aguentou. Então, não resistiu. Então, não adianta você ir. Você está com todos esses problemas. Você chega no dentista e o dentista restaura tudo. Já reabilita tudo. Entrega a boca perfeitamente, né? Como era. Mas se você não muda seu hábito... Se não mudar o seu hábito, se você não fizer o seu tratamento... Essa educação, essa informação que a gente precisa levar. Você precisa... Não é só... Você tem que tratar os dentes, é claro. Mas você precisa cuidar do seu estilo de vida. Precisa repensar em algumas coisas. Não é deixar de fazer nada, é só como fazer, com que frequência. Mas aí, nesse repensar o estilo de vida, o que vocês orientam, por exemplo? Por exemplo, quais hábitos precisam ser deixados de lado, por exemplo? Eu acredito que excessos. Excessos. Tanto o excesso da vida saudável, como o excesso também de estresse. O equilíbrio. Se você me perguntar o conselho que eu dou hoje para qualquer pessoa, não só paciente, eu falo muito sobre isso. Durma bem. O sono, né, é fundamental. O sono é fundamental. Como afeta na saúde como um todo, né? Como um todo. Na boca, muito também. O paciente que aperta, que faz o bruxismo e vigília, está muito vinculado ao estresse. Se você não dorme bem, o dia seguinte você vai apertar o dia inteiro. Você vai encostar os seus dentes o dia inteiro. Isso já é muito comprovado. E essa é uma especialidade sua, né? Da questão do sono. Fala Sim. um pouquinho sobre essa especialidade, como que você trabalha. Eu só penso em dormir agora. O sono a gente não restabelece. Perdeu, tá perdido. Um sono perdido, uma noite de sono perdida, você não recupera no dia seguinte. Então, hoje, como eu trabalho com isso, né? Identificando que o paciente tem esses problemas, a gente vai trabalhar com a higiene do sono. Tá? São várias coisas. Tela, celular. O certo são 2 horas antes de dormir, você nem mexer. Afastar. Quem consegue hoje em dia? Eu vou ser bem sincera, nem eu. Mas 2 horas antes de dormir, desliga o celular. Desliga tudo, desliga as luzes, apaga as luzes. Quarto, sem luz. Nós temos os receptores nas nossas pálpebras. Eles precisam entender a luz natural. Durante o dia você está acordado. Aí quando vai chegando o entardecer, ele vai entendendo que o seu organismo tem que ir parando. Ele vai secretando a melatonina para você dormir. Hoje todo mundo toma. Não, você tem você. Você pode secretar. Se você puder fazer da forma correta. Não precisa fazer um complemento, né? Nem sempre, nem em todo caso. Assim, tem várias coisas. É muito legal essa área. Só que também não é muito... Eu brinco com os pacientes. Eu não posso deixar eles estressados, porque só vai piorar. Então, vai mudando uma coisa de cada vez. Uma alimentação mais leve, até umas 6h30, 7 horas. Vai trazendo isso para a sua vida real, né? O que você pode fazer
para poder começar a melhorar. Né? Chamar a atenção mesmo, a sua atenção para o seu organismo, para a sua melhora. Seu organismo precisa entender que está à noite, que você precisa dormir. E entre a digestão, comer muito logo antes de dormir, o seu organismo não vai entender se ele vai ter que fazer a digestão ou se ele tem que dormir. Se ele tem que reparar tudo ali. Interessante. Exercício físico. Tem horário certo. Tem horário certo. À noite é bem complicado e muitas pessoas só podem ir à noite. Aí você tem que fazer um yoga, algum exercício de relaxamento. Menos impacto. Uma coisa mais tranquila. Que não te agite tanto. Que não te agite, para você poder dormir bem. Interessante. 8 horas seria o ideal para todo mundo. Adolescentes, 10. Crianças e adolescentes, 10 horas. Que horas. privilégio, gente. 8 horas, 10 horas. Mas quem que dorme isso então, no dia? A gente... Hoje, eu brinco que o estresse dos pais é colocar os filhos na cama, né? Porque tem que acordar cedo. Então, a criança, o adolescente, não dorme essas 10 horas necessárias. Aí me pergunto, mas faço o quê, doutora? Que a gente briga. Muda o horário da escola. Põe para estudar à tarde. Porque aí fica cansado e vai dormir? Isso é comprovado. Eles dormem às 10 horas e eles rendem. Eles têm um desenvolvimento melhor. Quanta criança hoje é diagnosticada com THD, TDAH e autismo? Quando essa criança respira bem e dorme, você vai ver como essa criança desenvolve. Lógico que tem os que realmente são e têm esse diagnóstico, mas alguns, eles, sob o diagnóstico, excesso. Ansiedade, telas, excessos. Legal. E a doutora Luciane está com o lançamento do site dela, onde ela especifica todas as áreas de atuação, né, Lu? Sim, estamos lançando aí o site, né? doutoralucianevilela.com.br .com. .com, não tem o BR. Não tem o BR. Falando a minha área de atuação, né? Dentro de hoje, todo mundo na mídia, né? Todo mundo aparecendo, né? Todo mundo para saber quem é quem, né? Então, estou lançando realmente o site, né? Com a minha área de atuação, onde eu estou atuando ultimamente. Por exemplo, assim, quais são as principais áreas? Olha, eu sou especialista em endodontia, que é o tratamento de canal. Tá? Mas eu já estou há alguns anos não praticando mais endodontia, tenho parcerias também que fazem para mim essa parte de canal, por conta de lesões, né, profissionais, que isso acaba cometendo realmente, né, o profissional, o dentista, né? Mas eu estou na clínica geral e dentro da clínica geral eu estou com algumas especificações, né, algumas áreas específicas de atuação, né, principalmente na reabilitação, tá, do paciente, nessa nova odontologia que estamos falando de CEPB, né, daí vem reabilitações no geral, periodontia, que também vem os tratamentos de cirurgias periodontais, faço também implantes, né, daí a gente já vai para a parte mais triste, né, porque eu já vou estar realmente cuidando, reabilitando depois do que já aconteceu. Teve um problema. Né? Então, minha área de atuação maior hoje em dia está sendo essa. Eu quero tratar o paciente antes de ter isso, eu quero prevenir para não chegar nessa situação. Né? A minha preocupação é essa. Né? Tá certo, então, gente. Olha, vou só reforçar, então. Vamos reforçar só os endereços online, endereços eletrônicos. No Instagram, acho que é mais fácil, né? O Instagram, Doutora Luciana Canto. E tudo junto, doutora Luciane Vilela. Com L só, tá? Isso. Exato. É certo. Então, assim, eu agradeço demais, tá, a participação de vocês. Eu acho que a conversa foi muito importante para orientar as pessoas mesmo sobre isso, porque, como vocês mesmos falaram, o problema sempre era a cárie, não é mais. É uma questão já que está inserido no dia a dia das pessoas, né? Porque depende do comportamento. Então, essa informação de hoje, assim, foi muito importante, né? Para as pessoas se prevenirem e, claro, gente, procurar um dentista, né? Não precisa esperar uma dor para procurar um dentista. No mínimo, como elas falaram, uma vez no ano, mas 6 em 6 meses. 6 meses talvez é o o mais ideal, né? Sim. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da conversa de hoje. Até o próximo episódio.